Que Deus abençoe a sua vida. Este é o canal Ministério Ampliando Fronteiras. Compartilhe vídeos e mensagens de edificação para o seu irmão, para o seu parente, de acordo aí com o tema e as necessidades de cada pessoa. Breves palavras que vale a pena você assistir e será edificado para a glória de Deus. Quero ler com você Lucas capítulo 12 e o versículo 51. Pensais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes, dissensão. Daqui em diante, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai será dividido contra o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Afinal de contas, Jesus veio trazer paz. Ele diz, eis que deixo-vos a minha paz, eu dou a minha paz para vocês, não como o mundo a dá. Ele disse que aquele que crê nele teria paz. Jesus transmitiu a mensagem de consolo, refletindo assim a paz na vida das pessoas. Mas aqui está dizendo, vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Mas antes vos digo que eu vim trazer dissensão, porque daqui para frente estarão 5 em uma casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Assim o inimigo do homem será os seus próprios familiares. O filho contra o pai contra o filho, a nora contra a nora contra a sogra, enfim. Mas Jesus não é o príncipe da paz, segundo Isaías? Por que ele falar que vem trazer dissensão? Olha, a ação direta de Deus é diferente das consequências da sua manifestação. Quando Jesus diz, vocês pensam que eu venho trazer paz, mas eu venho trazer dissensão, ele não está falando de paz interior, mas de paz interpessoal. Ou seja, você que é servo de Deus, você decide aceitar Jesus como Salvador da sua vida, mas alguém, não entendendo isso, discorda de você e pode até contender com você, pode até te perseguir. E esse comportamento de rejeição por parte daqueles que não entendem a Cristo, a fé, a palavra do Evangelho, acontece muito entre familiares. No Nordeste, por exemplo, alguns pais, quando seus filhos se convertem, eles colocam os filhos para fora de casa. Alguns esposos abandonam a esposa ou pede para ela escolher. Ou escolhe a Jesus, ou escolhe a mim. Escolhe a igreja, ou escolhe a mim. E aí, esse impasse, essa situação, não é o que Jesus quer causar na vida das pessoas. Essa paz entre as pessoas. Não é o que Jesus quer causar. Mas isso é a consequência pelo alguém ter aceitado Jesus e a outra pessoa não entendendo, não aceitando, aí acontece dissensões, divisões, conflitos, guerras, porque alguém aceitou a palavra e a outra pessoa não o aceitou. Você vai ver que algumas vezes Jesus está pregando a palavra e algumas pessoas aceitam muito bem a sua pregação. Outras pessoas não concordam com o que Jesus está falando, não aceitam nem a pessoa dele. Isso significa, imagine bem sendo o marido e a mulher, ouvindo a palavra do próprio Cristo. Um aceita Jesus e chega em casa dizendo para a esposa, olha, eu me converti aos ensinamentos, eu aceitei os ensinamentos daquele Jesus que você rejeitou. Então, você já imaginou o que aqui pode acontecer dentro desta casa? Às vezes a sogra aceita e a nora não aceita.
A nora aceita Jesus como Salvador da sua vida e a sogra rejeita. Então o conflito é uma consequência, não uma ação. Jesus, ele não incita a contenda. Jesus, ele não veio trazer problema para nós. Mas, ao aceitarmos as verdades do Evangelho, sofremos às vezes as consequências disso. Porque as pessoas estão cegas sem Cristo, estão fora da palavra de Deus, não têm o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim, que as coisas espirituais são discernidas por aquele que é espiritual. Ele diz ainda que aquele que é espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Então isso quer dizer que você entende a pregação do Evangelho, Deus alcançou a sensibilidade do seu coração, você agora serve a Deus. E alguém não compreendendo isso, te persegue, te faz ameaça, diz para você sair de casa, você, minha irmã, isso, você mesmo, que sofre com seu marido, porque ele não é crente. Essa reação não é boa. A tristeza, as palavras, que diz, você vai levar dinheiro para o seu pastor na igreja. É claro que a gente não quer que isso aconteça. Jesus não quer isso também. Mas isso é uma consequência daquele que aceita Jesus. É por isso que Jesus diz, aquele que quiser me seguir e não amar pai, mãe, ou a própria vida menos do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, quem quiser me seguir tem que aborrecer seu pai, sua mãe, seus amigos ou até a própria vida. Esse aborrecer não é uma ação direta sua, de rejeição, não. É que você tem que amar muito mais a Cristo do que o seu pai, do que a sua mãe e mais do que a sua própria vida. Consequentemente, indiretamente, você vai estar aborrecendo as pessoas. Não que seja essa a sua intenção, o seu propósito, mas por você seguir a Cristo e algumas pessoas não compreender isso, é como que você estivesse as rejeitando, você estivesse preferindo a uma religião, preferindo ao pastor da igreja, preferindo a uma comunidade evangélica, preferindo a uma seita, sei lá, assim como as pessoas pensam. Então, quando diz para você aborrecer pai e mãe, não é para você odiá-lo, mas as suas ações em seguir a Cristo pode representar para algumas pessoas um aborrecimento. Você pode incomodar as pessoas por causa da sua fé. Algumas pessoas na história da igreja, enquanto estava pregando a palavra de Deus, tinha outros rangindo os dentes de raiva, mas não estava nem falando diretamente contra ela. Mas as palavras, ela denunciava os feitos, o comportamento, a conduta daquelas pessoas, daqueles indivíduos, e ele se sentia incomodado, e isso cria conflito, cria discordância, cria dissensão, cria muitas vezes coisas desagradáveis. É por isso que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, porque é nesse momento que se alguém ama a família mais do que a Deus, essa pessoa vai desistir. Porque ela vai dizer, olha, eu me converti, agora parece que criou contenda dentro de casa. Não é isso. As coisas que aconteciam vocês não percebiam, porque o homem sem Deus está morto espiritualmente. Quando você se converte, você se torna mais sensível à percepção das coisas. Logo, mesmo que as coisas continuem na mesma, parece que depois que você se converte, as coisas pioraram. Pode ser que aconteça isso, mas pode ser que simplesmente você está tendo uma noção diferente, você está percebendo melhor. Então, a nossa vida com Deus pode ser um incômodo para outras pessoas. A nossa vida com Deus pode trazer transtorno para algumas pessoas que não conhecem a Cristo. Não estou dizendo de maus testemunhos, não estou dizendo que muitas vezes nós falamos coisas que não convém falar. Mas precisamos entender que Jesus, trazendo paz aos corações, essa paz que Deus te deu, muitas vezes ela traz conflito para outras pessoas. Ela traz desajustes
na filosofia das pessoas. Não que você está querendo transtornar, mas a sua presença, ou ela traz incômodo, ou ela traz transformação. E nem sempre as pessoas estão dispostas a aceitar, ou a concordar, a entender a pregação do Evangelho. Então não se incomode que se você que é filho, você servir a Deus, muitas vezes incomoda o seu pai, a sua mãe, seu esposo, a sua esposa. Fique em paz com Deus. Segundo Romanos, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, o homem sem Deus, ele está em conflito com o Criador. Ele está em conflito. Quando ele se aceita a Jesus, ele tem paz com Deus, mas às vezes algumas pessoas perdem a paz. É por isso que nós temos inimigo. Paulo diz assim, olha, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tem sede, dá de beber. Fazendo isso, montará a brasa de fogo sobre a cabeça dele. O Senhor está dizendo que mesmo você sendo servo de Deus, vai conseguir ter inimigos. Você só não pode ser o provocador direto. Você não pode fazer isso com uma provocação. Você não pode ser o criador, ser o problemático. Mas a sua fidelidade a Deus pode criar problemas, numa maneira popular de se dizer. Romanos capítulo 5 diz assim, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus, mas nem sempre nós conseguimos ter paz com todas as pessoas, não por nossa causa, mas por causa delas. Paulo diz que se depender de nós, para termos paz com todos os homens, é isso que nós procuramos. Mas muitas vezes você quer ter paz com alguém e esse alguém não retribui isso. Esse alguém não aceita isso. Então, não se desespere se você aceitou Jesus e parece que as pessoas estão se afastando de você. Se você aceitou Jesus e a sua vida de fidelidade, a sua simplicidade incomoda as pessoas, porque Jesus diz, vocês pensam que eu vim trazer paz? Ou seja, a minha vinda não veio deixar o mundo sem guerra. A minha vinda não é para que o mundo fique sem conflitos, não. Jesus veio para produzir paz dentro dos corações, paz na mente do homem, mas daquele que aceitar ele como Salvador. Mas aquele que rejeita a sua palavra, esses não conseguem encontrar paz, porque rejeitou a única paz que é duradoura, logo vai criar problema com aqueles que encontraram a paz. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Mas não desespere. Jesus dá paz ao seu coração.